Olá a todos! Aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico. Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, teremos tudo sobre montagens GoTo. Alguma pessoa, eu acho que foi na live do eclipse parcial da Lua, e também em outros vídeos, pediu muito para eu fazer um vídeo sobre GoTo. Ele não especificou mais, a gente vai tentar aqui fazer um apanhado geral sobre montagens GoTo. Não vai ser um manual super completo, mas eu vou tentar fazer o máximo possível falar sobre o GoTo. E vai ser um resumão aqui desse vídeo. O primeiro a gente vai falar de alinhamento, localização, os encoders, que é o telescope, encoders, mount, hardware, o controle, precisão e por final a gente vai falar de payload. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho, pessoal. Tá tendo vídeo todo dia. E se você não clicar no sininho, você não vai receber a mensagem que o vídeo saiu. Geralmente tá tendo todas 6 horas da tarde, 18 horas e 20 e 30. Mas isso é o mínimo, pessoal. Pode sair em outros horários, vídeos extras. Geralmente eu libero uma por semana, um vídeo extra, até 2 vídeos extras. Então clique no sininho para receber as notificações. E se você ainda não conhece o meu livro Qual Telescópio Comprar, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon, onde você pode adquirir esse livro, esse livro incrível. Primeiro, a gente vai falar sobre alinhamento. Como assim, Vitor? Alinhamento. Tipos de alinhamento. Para uma montagem GoTo funcionar e ela fazer o GoTo, porque Go é assim, vá para. GoTo, vá para. Primeiro, para ter esse vá para, ele precisa ter um alinhamento. Aí você me pergunta, Vitor, toda vez que eu ligar o telescópio, vou precisar fazer o alinhamento? E eu falo, não sei se eu coloquei aqui no final do vídeo, mas foi bom eu ter começado sobre esse espectro do GoTo. Você não necessariamente vai precisar fazer tudo de vez. Como assim, Vitor? Antes de eu explicar aqui os tipos de alinhamento, eu vou ter que falar, porque a gente começou, eu tive que falar isso. Por exemplo, você vai fazer uma das formas de alinhamento que a gente vai falar no instante, mas geralmente as montagens GoTo, elas têm uma opção chamada parque. O que é parque, Vitor? É onde a gente vai brincar? Não. Parque é para ele memorizar as configurações de alinhamento, de horário, local, que a gente vai falar no instante. Então ele memoriza tudo e desliga. Então quando eu ligar, ele vai saber tudo de novo? Sim. Mas como eu consigo fazer esse parque? Você tem que deixar o telescópio no mesmo lugar. Então eu não recomendo, se você for todo dia deixar o telescópio fora de casa. Não faça isso. Só utilize esse parque para ele identificar e ficar ali. Se você tiver o telescópio dentro, por exemplo, de uma sala que tem um teto removível ou com uma cúpula de observatório mesmo. Então você pode ficar ali, quando você desligar, em vez de desligar, você coloca o parque, depois desliga e vai aí, você nunca perde esse alinhamento. Mas, Vitor, você começou a falar essas coisas de parque e não falou do alinhamento. Então bora voltar um pouquinho. Tipos de alinhamento. Tem vários tipos, pessoal. Dependendo da sua montagem. Nesse caso, é a montagem mesmo. Vai ter o estrela mais brilhante, 2 estrelas, 3 estrelas. Se for observatório profissional, provavelmente, se tiver uma montagem, por exemplo, Plane Wave, você vai ter que fazer umas 40, 60 estrelas. É muita coisa mesmo. Mas, como eu falei, esses de 40, 60 é para observatório profissional. Você precisa muita precisão. Então, faz várias estrelas. Mas, Vitor, como funciona o alinhamento? Primeiro, eu vou falar a estrela mais brilhante.
Eu nunca utilizei realmente essa estrela mais brilhante, então eu vou falar por cima. Ele, por exemplo, ele te dá ele te dá várias opções com estrelas brilhantes. Você aponta para uma dessas estrelas e provavelmente, eu nunca testei isso, provavelmente ela manda para você escolher uma segunda estrela mais brilhante. Então geralmente são 2 estrelas. Por que não uma? É a questão mesmo do alinhamento. Uma estrela dá para identificar alguma coisa, mas não tanto. E como funciona o de 2 estrelas? Esse é o que eu mais utilizo. O meu telescópio só tem o de 2 estrelas e o estrela mais brilhante. O 2 estrelas, você aponta para uma estrela totalmente manual, você que tem que apontar, e quando escolhe uma segunda estrela, ele aponta automaticamente. Como eu falei, uma estrela só, às vezes não é preciso, então provavelmente essa segunda estrela que aponta automaticamente vai apontar para um lugar que não tem nada a ver. Às vezes é próximo daquela segunda estrela, mas em muitos casos ele está muito fora. Então, Vitor, como eu faço? Aí você puxa manualmente, novamente, com o controle do seu telescópio e aponta para essa segunda estrela, dá um OK e ele vai te mostrar. Mas, Vitor, como eu aponto? Eu preciso de qual ocular? Preciso ter uma câmera? Olha, vou deixar mais claro. Primeiro, você utiliza só ocular. Você vai prepara a sua câmera com a sua DSLR não. Nesse caso, eu tô falando mais para câmeras dedicadas. Câmeras dedicadas. Deixa eu desenhar aqui. Você aponta. Esse aqui é o primeiro. A primeira estrelinha. Estrelinha aqui. Formato não é esse, mas tudo bem. Pronto, você apontou para a estrelinha com ocular de 20 milímetros. 20 milímetros. Ele vai pedir centralize a estrelinha. Agora eu vou escalar um ponto mesmo. E com a de 10 milímetros você centraliza. Isso, com a 20 você encontra, 10 centraliza. Depois você aponta para a segunda estrela, ele vai sozinho para a segunda estrela. Não apontou certo, você com o controle aponta novamente com a ocular de 20 milímetros. Depois, a de 10 de novo. Depois você tira a ocular, coloca a sua câmera dedicada, deixa a estrelinha bem no centro. Assim que você vai ter precisão. Na primeira estrela, você pode até também utilizar logo a câmera, mas primeiro, sempre 20 milímetros ou o maior que você tiver. Depois um menor, aqui no caso 10 milímetros, depois coloca a câmera. Lembrando, você pode pular e colocar de 20 milímetros depois logo a câmera, mas você escolhe. Mas tem também o modo que é o de 3 estrelas, que na meu telescópio não tem, mas alguns telescópios, na verdade a montagem, pessoal, você vai controlar tudo de GoTo pela sua montagem. Localização, provavelmente você tem que colocar latitude e longitude, provavelmente só latitude, mas pode ser que dependendo você tem que colocar a longitude. Tem alguns telescópios que já tem um GPS. Já tem um GPS embutido, mas geralmente são muito caras e ajudam nessa identificação automática da latitude e longitude. Mas, Vitor, não sei minha latitude, eu não sei quantas casas depois do zero, não sei, você tem que, por exemplo, tem um Google Mapas. No próprio Google Maps tem a opção de lá você conseguir ver a sua latitude e longitude. Lembrando, creio que só vai precisar latitude. Zona do tempo, pessoal. Aqui eu já trouxe para vocês do Brasil, a zona do tempo. Se não me engano, o Brasil tem 3 ou 4 fuso horários. Mas o principal é o GMT menos 3 horas. Mas aí se o Brasil tem 3 ou 4 fuso horários, se for em outro fuso horário, sem ser o GMT 3 horas, então você tem que trocar. Por exemplo, menos 2, menos
4, você vai trocar esse GMT, o horário. Ele na sua montagem ele vai pedir isso para ele ter precisão em saber em qual fuso horário você está. E também, pessoal, você também parece que em 2019 e no início de 2020 continuar assim, não vai ter fuso horário de verão. Não vai ter horário de verão. Mas, pessoal, lembrem, se você for colocar aqui, por acaso voltou o horário de verão. Tô assistindo esse vídeo e voltou o horário de verão. Pessoal, não utilize o horário de verão. Utilize o horário normal no seu telescópio. Não para o telescópio. Ele vai perguntar se tem, ele chama de Daylight Saving, que é o horário de verão. E você não coloca, não tem horário de verão. E mesmo se tiver, você não coloca o horário de verão. Coloca no horário normal. Isso é importante. E tem, como eu falei também, ó, tem que colocar esse horário normal. O horário tem que estar exato, pessoal. Muita gente erra com o telescópio Go-To colocando o horário exato. Como assim horário exato, Vitor? Até os segundos tem que estar preciso. Mas, Vitor, e se meu relógio estiver errado? Meu celular, será que está errado? Existe, pessoal, um site que se chama Horário de Brasília. Cuidado, se você tiver horário de verão, nesse site Horário de Brasília vai ter o horário de verão. Então, você diminui 1 hora. Então, pessoal, o horário tem que ser exato, até os segundos. Mas como, Vitor, eu faço isso? Por exemplo, agora é 11h10. Eu coloco no meu controle 10h10. 22, 10 minutos e aqui 20 segundos. 10. Aí eu coloco 25. Isso é uma dica muito boa. Você no horário normal do site Horário de Brasília. Tem vários sites com o nome Horário de Brasília. Eles todos mostram o horário certinho. Por exemplo, a gente está neste horário aqui. Você coloca 5 segundos depois. E agora, Vitor? Espera o horário ficar 25. Quando fizer 25 certinho, você aperta lá rápido. 22, 10 minutos e 25 segundos. Aí você vai achar o horário exato. Essa é uma dica muito boa. Você coloca 5 segundos depois, espera dar 5 segundos depois e aperta Enter. E ele vai certinho. Aí depois ele vai aparecer de novo o horário e perguntando: este horário está certo? E você, certo. Muitas vezes ele pode, por exemplo, ter aquele... qual é o nome? AM, PM. Então você tem que ver essa questão se é after meridian ou pós meridian. O AM e o PM. Você tem que ver isso também. Dependendo do seu telescópio, da sua montagem, talvez utilize o termo AM e PM. AM é after meridian e o PM é pós meridian. Os encoders, isso aqui é uma coisa muito show de bola. Tem alguns Go-Tos que são diferentes de outros. Como assim, Vitor? Você está falando de Go-To? Tem 2 tipos? Não é como se fosse 2 tipos. Tem vários níveis com relação aos encoders. Encoders, geralmente os telescópios com encoders são mais caros. E tem telescópios com encoders de alta precisão que são muito caros mesmo. Então, por exemplo, eu tô com um telescópio, comprei um telescópio, eu fiz aquele alinhamento todo pelo controle. Só no início, antes do alinhamento, que eu tava mexendo o telescópio sem ser o controle. Se o seu telescópio não tiver encoders e você mexer manualmente, ele vai perder o alinhamento. Perdeu o alinhamento. Então é legal ter uma montagem com encoders que você pode
mexer livre. Lembrando que os encoders é como se fosse uma engrenagem, alguma coisa assim, mas os mais precisos são bem mais caros. Então você mexe o telescópio, ele vai saber que você mexeu e não perde o alinhamento quando você tem encoders, mas pode ficar um pouco até muito mais caro. Montagem com os Go-To. Eu trago aqui 3 tipos de montagens com Go-To com uma característica diferente uma da outra. Alta-azimutal, que a gente conhece, tem a altitude e a azimuth. A montagem equatorial, germânica, que é a mais notória, que é aquela equatorial que a gente sempre vê. E também tem a de centro balanceado, que também eu creio que seja uma montagem equatorial, mas é de uma marca diferente, é da Ioptron, se não me engano. Então eles chamam de 100, que é uma montagem centro balanceada. As 3 tem Go-To para as 3. Lembrando que na alta azimutal você não vai conseguir exposições muito grandes por causa que é alta altitude e azimuth, então não é tão preciso assim. O controle, então a gente já falou um pouco sobre a questão do Go-To em si. Agora o controle tem diversos catálogos. Como assim diversos, Vitor? Porque nem todo, por exemplo, pode ter 13 mil objetos. A depender do telescópio, da montagem que você compra, provavelmente ela tem uma memória interna. E essa memória ela armazena posições de catálogos, estrelas, planetas, lua, várias coisas. Então você pode utilizar estes catálogos embutidos. Mas, como eu falei, tem montagem que o controle tem como se fosse uma memória maior e tem mais objetos. E também é interessante que, depender da sua montagem, você pode adicionar alvos próprios. Vitor, como assim? Por exemplo, eu tô observando, eu quero observar um cometa hoje. Então eu coloco lá as coordenadas do cometa naquele momento exato e mando ele apontar. Por exemplo, vejo no Stellarium no ascensão reta e declinação, ou altitude e azimuth. Coloco lá no meu controle e ele vai apontar para o cometa certinho. Então é bem legal ter esses catálogos embutidos e você poder adicionar seus próprios alvos. Alguns podem ter mais objetos que outros, já falei isso. E vai ter a questão da velocidade do acompanhamento, que você tem que ficar ligado. Você vai fazer o alinhamento e tem que escolher a velocidade, se é sideral, para planetas, Sol, Lua. Dependendo do seu alvo, se você ficar observando uma coisa para outra, você vai ter que mudar a velocidade desse acompanhamento. No caso, se é sideral, se é para a Lua, essas coisas. E a velocidade de movimento para o controle. Geralmente o controle tem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geralmente é 9 velocidades. Ou até menos em alguns controles. Então você vai ajustar pelo controle mesmo. Você aperta para mudar a velocidade e aperta um desses números que vai ter uma velocidade específica. Pode ser o 9, pode ser o mais rápido de todos, e o 1 mais devagar. Eu geralmente utilizava para achar as coisas e apontar logo o 9, mas eu usava muito o 3. O 3, o 2 até que eu não usava muito, eu usava mais o 9 e o 3. O 3 porque é bem levinho, mas a depender da sua montagem Go-To, vai variar estes números aqui. Então é bom ver nas especificações do fabricante. Precisão, vai ter uma limitação da própria montagem, tanto equatorial quanto alta azimutal. Como assim, Vitor? Por exemplo,
Se você estiver num lugar desnivelado, se você tiver com seu telescópio em um lugar desnivelado, não vai ficar tão precisa o alinhamento. Na equatorial você vai ter muito mais precisão do que a alta-azimutal. E lembrem, isso aqui é uma coisa muito importante. O payload que está fazendo é do GoTo, mas o GoTo é algo intrínseco da montagem do telescópio. Então a gente vai ter que saber um pouco sobre payload. Como assim payload, Vitor? É quanto ele aguenta botar quantos quilos nele. Então você pega geralmente 2/3 do payload declarado. Não coloque mais se for o payload de 30 quilogramas. 30 quilogramas. Você não vai colocar mais do que 20 quilogramas. Essa regra é dos 2/3. Você pode utilizar mais do que 2/3, dá, porque ele declara que consegue esses 3/3. Mas pode ser que você tenha uma precisão diminuída. Então você vai diminuir a precisão, não vai conseguir fazer. Muita gente utiliza a guiagem em montagem essas equatoriais para ter mais precisão. Você não vai ter tanta precisão, provavelmente a guiagem não vai ficar muito legal. Então o indicado é 2/3 do declarado. E é isso, pessoal, já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Tem vídeo todo dia, 18 horas e 20 e 30 no mínimo, às vezes tem até mais. Então, clique no sininho porque o YouTube não está notificando, pessoal. E é isso, pessoal, se vocês gostaram, esse foi um apanhado de várias coisas sobre GoTo, porque vocês pediram, então mandem nos comentários, peçam vídeos, pode pedir que eu gravo, às vezes eu geralmente gravo de 10 a 30 dias antes do que eu posto, então eu tô gravando hoje, vai sair só daqui 15 dias. Mas mandem aí nos comentários que um dia provavelmente sai o vídeo que vocês pedem. E se você ainda não conhece o meu livro, Qual Telescópio Comprar, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon, onde você pode adquirir esse livro incrível. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!